Olá a todos, todas e todes. Sou Jones e eu vim aqui apresentar o trabalho intitulado Criação e Aplicabilidade de Jogos Digitais no Ensino de Biologia. Esse trabalho tem como autores Edson Guedes Fernandes, Francisca Enia Peixoto Cavalcante, Jorge Henrique Cirilo da Silva, Maria Marlene Rosa da Silva, Maria Milena Fernandes da Silva, Germana Costa Paixão e eu. Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do PIBID, no curso vinculado ao curso de Ciências Biológicas à Distância da Universidade Estadual do Ceará. Esse trabalho ele é fruto das atividades que foram desenvolvidas durante o projeto, a aplicação do projeto PIBID durante os anos de 2018 e 2019, findando em janeiro de 2020. Nesse trabalho, nós vamos compreender um pouco mais sobre o impacto do jogo dentro do ensino de ciências e biologia. Para isso, a gente precisa compreender que nós estamos arrodeados das tecnologias e que essas tecnologias elas influenciam diretamente a nossa sociedade. Então, o social, os aspectos sociais, os aspectos pessoais, todos hoje estão sendo influenciados por essas tecnologias. E hoje devido a isso, hoje estamos inseridos no que a gente chama de sociedade da comunicação e informação, utilizando, por meio das tecnologias digitais de comunicação e informação, que a gente vai desenvolvendo essa sociedade. E nesse cenário, a gente não poderia deixar a educação fora disso. Inserir as tecnologias dentro da educação é papel primordial e é papel necessário para o desenvolvimento e a melhoria das práticas docentes, bem como sendo um processo de motivação e facilitador dessa aprendizagem. A aprendizagem baseada no uso das tecnologias, ela torna o ensino mais prazeroso, logo a aprendizagem ela pode se tornar mais significativa nesse processo. Contudo, ainda há um certo dificuldade da inserção dessas tecnologias dentro do contexto educacional. Por isso que é necessário que se insira dentro da formação de professores, dentro dos cursos de formação de professores, dentro dos programas vinculados à formação de professores, o uso dessas tecnologias e o uso das ferramentas tecnológicas. E é nesse intuito que o PIBID vem trabalhou nessa perspectiva da formação desses futuros professores para o uso das tecnologias dentro da sala de aula. Então, é nesse cenário que a nossa pesquisa é desenvolvida e que a gente vai agora detalhar um pouco mais de como aconteceu todo esse processo. É notório e é necessário também afirmar que esse trabalho ele foi desenvolvido dentro da educação de jovens e adultos. Autores afirmam que essa evasão se dá principalmente pelo tipo ou estilo de prática docente que são utilizadas dentro desse processo. Então, o uso de metodologias ou de estratégias basicamente tradicionais torna o ensino cansativo e desprazeroso para esses alunos, que eles acabam ocorrendo esse processo de evasão. E dessa forma há a necessária a possibilidade de fazer um processo de diversificação metodológica, de diversificar as estratégias e diversificar os recursos didáticos que possam ser utilizados dentro dessa modalidade de ensino. Com isso, os jogos digitais eles se tornam uma importante ferramenta para adentrar esse cenário e facilitar esse processo de diversificar, para além de diversificar metodologicamente,
também fazer com que haja a diminuição dos índices de evasão dentro da educação de jovens e adultos. Os jogos digitais, sobretudo, eles além os autores dizem que, além de motivar, eles são facilitadores da aprendizagem, eles desenvolvem habilidades, não somente habilidades cognitivas, mas eles também desenvolvem habilidades de sociabilização, muitas vezes, né, dependendo dos jogos, de coordenação motora, em outras habilidades e outras competências que possam ser trabalhadas dentro desse contexto do uso dos jogos didáticos dentro do ensino. Nesse cenário é que o nosso trabalho ele objetiva relatar a criação e a aplicabilidade de um quiz digital para o ensino de biologia na educação de jovens e adultos, realizado por professores em formação, bolsistas de iniciação à docência do PIBID. Esse trabalho ele é caracterizado como um estudo de caso, de caráter descritivo e de uma abordagem mista, desenvolvido pelos bolsistas de iniciação à docência, vinculados ao projeto do núcleo de biologia, do curso de biologia à distância da UAB-US. Esse trabalho ele foi desenvolvido no Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA, no município de Jaguaribe, um município a 350 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará. E esses jogos eles foram produzidos, esse quiz digital, ele foi produzido por meio de um site, que é o Kahoot, e foi aplicado de forma individualmente para cada aluno, com a utilização do notebook e de um smartphone. Um notebook seria o comando que o professor teria, e o smartphone foi a forma como o aluno, um mecanismo como que o aluno teve para produzir ou para responder os questionamentos desse quiz. Nesse cenário, nesse contexto, a gente teve a criação de 2 jogos, né? O primeiro jogo foi denominado Eu e o Meio Ambiente, e a gente, na verdade, Eu e o Meio Ambiente, a gente dividiu em parte 1 e parte 2, foram 2 jogos, porém, nessa primeira parte, a gente abordou a interação dos seres vivos com o meio ambiente em que vivem, né? Então, a gente permeou pelas interações ecológicas, né, pelas relações ecológicas. Esse jogo, a gente teve uma duração entre 15 e 20 minutos para cada participante, continham 15 questões, e dentro dessas 15 questões, cada questão tinha 120 segundos para os alunos responderem. Esse tempo, apesar de ser um tempo relativamente longo, é o tempo suficiente para que esses alunos consigam ler, compreender a pergunta e analisar qual a melhor resposta a ser dada. Nosso jogo está disponível para quem quiser utilizar, né? E aí, se quiserem acessar, a gente tem aí o QR Code para poder acessar esse jogo produzido. O segundo jogo, também denominado de Eu e o Meio Ambiente, porém de parte 2, ele abordava, sobretudo, os problemas ambientais que teriam como principais causas as ações antrópicas, né? Então, nós abordamos diversos problemas ambientais e fomos vendo quais as possibilidades, né, e os fatores que estariam associados a esses problemas ambientais, sobretudo devido a esses problemas causados pelo próprio homem. Da mesma forma que o jogo anterior, esse jogo a gente obteve mais ou menos a duração de 15 a 20 minutos por participante, também tinham 15 questões, também com essa mesma duração, devido a mesma justificativa que foi dada ao primeiro jogo, para que eles conseguissem se ambientalizar, compreender a questão e responder da forma mais adequada. Também damos acesso a esse jogo, através desse outro QR Code, você pode ter acesso a essas 15 questões. O Kahoot é uma plataforma interessante, dinâmica, visualmente atrativa, em que os participantes eles respondem aos questionamentos baseado na ligação de cores e formas geométricas, né? Então, nós temos o losango, o quadrado, o círculo e o triângulo, com as cores vermelho, amarelo, azul e verde, e que o aluno ele vai fazer a resposta, né? O aluno responde ao questionamento baseado nessa associação de cores e
e formas geométricas, o que desenvolve outras habilidades para além da compreensão do ensino de biologia, mas também vai o desenvolvimento de outras habilidades de outras áreas cerebrais, né, do sistema nervoso. Após a aplicação desses testes, desses quiz, né, na verdade, foi feito individualmente, e esses dois eles foram feitos individualmente devido à dinâmica da educação de jovens e adultos, ela ser através de atendimentos individualizados. Então, por isso que os jogos foram aplicados de formas individuais, mas também poderiam ser aplicados de formas de grupo, caso houvesse, né, momentos em que tivessem várias pessoas e a gente conseguisse fazer essa subdivisão em grupos para que elas conseguissem responder e fazer uma dinâmica, né, de competição entre grupos. Mas, como o SEJA tem essa característica de ser um atendimento individualizado, acabou por ser também essa aplicação ser realizada de forma individualizada. Após a aplicação desses jogos, tanto do jogo 1 quanto do jogo 2, foi feita a avaliação, uma avaliação simples, para que os alunos pudessem apenas compreender, pudessem avaliar e dar a sua percepção sobre o jogo. Nessa perspectiva, todos os alunos acharam o jogo interessante, acharam o jogo um facilitador e um motivador da aprendizagem, inclusive sugeriram para que o jogo fosse aplicado para outras disciplinas, né, para além da biologia. E nesse cenário que a gente, com os nossos, é realmente uma possibilidade transformadora, né, de envolver, de motivar, de pesquisa, mas também na perspectiva de curiosidade, de competição, e que isso uma competição saudável, ela é importante para a aprendizagem, porque causa uma motivação e uma necessidade melhor de desenvolver essas habilidades. Então, é nessa perspectiva em que o Kahoot ele vem contribuir para a aprendizagem, e para isso os professores precisam oportunizar a sua utilização dentro das suas práticas docentes. Desse modo, nós chegamos ao final do nosso trabalho, avaliando que a ferramenta Kahoot foi aplicada, né, como instrumento de auxílio dentro da prática de ensino da disciplina de biologia na educação de jovens e adultos, e se mostrou positiva quanto aos seus aspectos de compreensão do conteúdo, enriquecendo o desenvolvimento dessa ferramenta como um recurso para o ensino, contribuindo na qualidade dos cursos e na assimilação dos conceitos importantes. Para mais, notabiliza-se também a relevância da aproximação com essa ferramenta para os bolsistas de iniciação à docência, professores em formação, para que eles possam ser amplificadores das possibilidades e importância da diversificação de estratégias e recursos didáticos para o ensino, sobretudo na perspectiva dessas ferramentas tecnológicas. Também, desse modo, agradecemos também, né, para a CAPES, que foi a financiadora do nosso projeto através do programa PIBIT. Essas são algumas referências que nós utilizamos dentro do nosso processo e agradecemos, deixando todos os nossos contatos. Nosso muito obrigado.